estudantes. É um prazer estar novamente com vocês. Então vamos lá. Hoje nós iremos ver compreensão e interpretação, elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero, ampliação vocabular. Então hoje nós iremos trabalhar um pouquinho com o dicionário. Trouxe um dicionário para ilustrar aqui o nosso estudo do vocabulário. Vamos lá. Então, novamente, para nossa aula correr tudo certinho, tudo bem, preparem, organizem o material de vocês, lápis, borracha, caneta e apontador, e o cantinho para vocês estudarem. Eu volto já. Então, vamos fazer as devidas anotações. Peço que vocês anotem a data de hoje, língua portuguesa. Vou dar um tempinho e volto já. Ok, tudo anotadinho. Então, vamos relembrar a aula anterior. Na nossa aula anterior, nós estudamos ainda um pouquinho sobre o texto 21 perguntas e respostas sobre bullying. Trabalhamos com o jogo verdadeiro ou falso. Trabalhamos também com a questão da argumentação, vimos sobre o cyberbullying, né? Ou seja, o bullying virtual, aquele que acontece através das redes sociais. Também vimos analisamos o que os especialistas disseram a respeito do comportamento, tanto de quem comete o bullying, né, pratica o bullying, quanto quem sofre a prática de bullying. E também analisamos os infográficos, né, onde eles nos trouxeram dados, onde eles nos mostram o percentual de meninos e meninas, jovens e adolescentes que são afetados por essa prática de bullying. Analisamos também dados estatísticos, né, do perfil do praticante de bullying. Pudemos constatar juntos os tipos de bullying, como eles são praticados. Então vejam ali, ó, só para retomar, para relembrar, quais são os tipos de bullying? Inventar apelidos, difamar ou zombar de características particulares, bater, beliscar ou usar violência física, atormentar, ameaçar, manipular, ridicularizar ou ignorar, ofender alguém pela cor da pele, diferença cultural, étnica ou religiosa. Então, sobre o assunto desse infográfico, é correto afirmar que, após lermos, né, os tipos de bullying que são praticados, então o que é correto afirmar? Que apenas as agressões verbais podem ser consideradas bullying? Apenas apelidos e ameaças podem ser consideradas bullying? Agressões verbais, agressões físicas e difamação podem ser consideradas bullying? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já.
Ok, vamos conferir então qual das afirmativas está correta. Então, sobre o assunto desse gráfico, é correto afirmar que agressões verbais, agressões físicas e difamações podem ser consideradas bullying. Vamos lá. Cyberbullying. Então, esse infográfico eu achei bem interessante trazer para vocês. Então, vejam lá. Cyberbullying, ofender ou hostilizar alguém por meio de recursos tecnológicos como internet ou celular, é considerado bullying virtual. Então, vamos analisar o que o infográfico trouxe para nós, quais os dados estatísticos ele trouxe a respeito do cyberbullying. Aqui diz assim, 60% dos jovens que sofrem cyberbullying são meninos. 29% deles nunca se sentem seguros online. 57% dos que já foram humilhados pela internet não possuem limite de uso. 37% têm um amigo que já sofreu cyberbullying ao menos uma vez. Então, e vamos ver quantos são, nos dados estatísticos, quantos são os agressores e quantos são as vítimas. Então, 17,7% são agressores, 16,8% são vítimas e 3,5% são vítimas e agressores ao mesmo tempo. O que nós podemos perceber com essa última informação, que o infográfico nos trouxe dos 3,5%? É que tanto a vítima pode ser tanto vítima quanto agressor, Então, ele nem sempre é somente vítima, certo? Então, sobre esse infográfico, é correto afirmar que retrata o perfil das vítimas de cyberbullying, retrata o perfil das vítimas e dos agressores de cyberbullying, retrata o perfil dos praticantes de cyberbullying. Vou dar um tempinho e volto já. Ok, vamos conferir juntos então? Sobre o perfil desse infográfico, é correto afirmar que retrata o perfil das vítimas de cyberbullying, certo? Ainda analisando o infográfico, então na aula de hoje nós ainda continuaremos, mais um pouquinho. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem do infográfico onde ele aponta para nós o percentual dos jovens que tiveram os seus perfis ou dados roubados na internet. Então, nós podemos constatar que foi 24,12%. E quantos deles sofreram humilhação ou receberam mensagens violentas? Acompanhem lá comigo. 7,41% deles. Isso na internet, Pensando no cyberbullying. E a fonte de onde foi retirado toda essa informação? SaferNet Brasil, ok? Então vamos refletir um pouquinho mais sobre a prática do cyberbullying. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, e os efeitos podem ser tão graves ou piores. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos, ou formar novos, explica Luciene Tognetta, doutora em Psicologia Escolar e pesquisadora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp. Ok,
Qual será que é a palavra-chave que define o cyberbullying? Quando eu penso em cyberbullying, né, que é o bullying praticado pelas redes sociais, que alguém está lá atrás de uma telinha, achando que está protegido, que ele pode falar ou fazer tudo o que ele quiser ali, ameaçar, intimidar, humilhar uma pessoa, qual será que nesse texto aqui é a palavrinha-chave para tudo isso? Qual que é a palavra que dá segurança para esse agressor? Vamos conferir? O anonimato, né? Porque a pessoa que está lá do outro lado da telinha acha que ela está protegida, que ninguém vai descobrir o que ela está fazendo, o que está acontecendo por trás da telinha. Por esse motivo, eu também trouxe hoje o dicionário para nós estudarmos um pouquinho sobre a palavra anonimato. Então, o que é o anonimato? O que o dicionário Caldas Aulete traz para nós a respeito dessa palavrinha? Vamos conferir? Anonimato é um substantivo masculino, é um estado ou condição de anônimos. É o hábito de escrever anonimamente sem assinar. É a junção da palavra anônimo mais ato. Releia o trecho. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças e os efeitos podem ser tão graves ou piores. Então, vamos juntos analisar esse trecho. No trecho lido, por que o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Só lembrando que vocês não precisam anotar as questões nesse momento. Só coloca lá o número da questão, 1, e a resposta, ok? Então, por que o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças? Porque a pessoa não está ali, ela está protegida por uma tela, ela é anônima, ela acha que ela está protegida e que ninguém vai saber quem está fazendo aquilo, quem está por trás de toda essa maldade, essa crueldade que está sendo feita. Questão 2. Assinale a alternativa que não condiz com os sentidos atribuídos para a palavra anonimato no dicionário. A fonte que revelou a informação pediu sigilo e disse que não estava autorizada a comentar algo sobre o caso? Devido ao domínio do conteúdo, o especialista assinou a carta de reclamação sem medo de se expor? O livro era péssimo, assim ele caminhava para o anonimato. Então, vocês vão responder, pensar aí na resposta e eu volto já. Ok, vamos conferir.
Então, qual a alternativa que não condiz com os sentidos atribuídos para a palavra anonimato? Devido ao domínio do conteúdo, o especialista assinou a carta de reclamação sem medo de se expor. Muito bem. Hora de anotar. Então, nesse momento, novamente eu vou pedir para vocês que anotem apenas a resposta, tá? Então, vocês vão lá, questão 3, e aí, após analisar e ter certeza da resposta, vocês vão anotar lá A, B ou C. Vamos juntos? Questão 3. Copie a alternativa que pode substituir o trecho destacado sem alterar seu sentido. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Letra A. Mesmo sem termos na língua portuguesa um significado para a palavra bullying, ele é entendido como prenúncio, acovardamento, que tem a intenção de assustar, de rebaixar e sufocar. Letra B. Mesmo que na língua portuguesa não tenhamos uma denominação própria para a palavra bullying, ele pode ser entendido como algo perigoso. E letra C. Mesmo sem termos na língua portuguesa um significado para a palavra bullying, ele pode ser entendido como acolhimento, bem-estar e segurança. Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Ok, vamos conferir qual das alternativas está correta? Quem marcou a letra A fez muito bem. Então, mesmo sem termos na língua portuguesa um significado para a palavra bullying, ele é entendido como prenúncio, acovardamento, que tem a intenção de assustar, de rebaixar e sufocar, certo? Agora vamos refletir um pouquinho mais sobre o bullying. Nesse momento, estudantes, eu peço que vocês desenhem esse quadro, façam esse quadro no caderno de vocês, porque nós iremos assistir a um vídeo sobre bullying. E aí eu preciso que vocês façam para que copiem as questões. Nesse momento vocês irão copiar as questões e fazer as anotações enquanto assistem ao vídeo, certo? Então vejam lá. Preencham o quadro com as informações obtidas após ter assistido ao vídeo. A poesia no combate ao bullying é tema de educação no ar. Então vocês vão montar o quadro aí no caderninho de vocês. Se não quiser fazer o quadro bem direitinho, faz lá nas linhas, separa ao meio o quadro, certo? E aí deixa um lado para pergunta e outro para resposta. Então, número 1, qual é o assunto abordado no vídeo? Então, prestem bastante atenção no momento que estão assistindo ao vídeo. Qual a porcentagem de alunos que já presenciaram um ato de violência decorrente do bullying? O que a professora propôs para ajudar no combate ao bullying? Como os estudantes receberam o projeto? E o projeto deu certo? Então, são 2 vídeos em 2 momentos, certo? Que vocês vão precisar prestar bastante atenção nas informações que trazem os vídeos para responder as questões, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem o quadro de vocês, aí anotarem as questões e volto já.
Ok, quadro montadinho, tudo anotado no caderno de vocês, as questões. Agora nós vamos assistir juntos ao vídeo A Poesia no Combate ao Bullying é tema de educação no ar, certo? Então prestem bastante atenção nas informações que o vídeo traz, no que a repórter está falando, no que a professora está falando. Vou dar um tempo aí para assistirmos o vídeo e volto já. Olá, eu sou Amanda Guerra e está começando Educação no Ar. A produção de textos poéticos foi o caminho para a redução das agressões entre os alunos da professora Raquel Alves. O bullying e a violência nas escolas já fazem parte dos grandes problemas que pais, educadores, governos e toda a sociedade precisam enfrentar. A gravidade da questão se confirma por meio de estudos recentes, como o Diagnóstico Participativo da Violência nas Escolas, realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais em 2015 com o apoio do MEC, que revelou que 69,7% dos estudantes declararam ter presenciado alguma situação de violência dentro da escola. É considerado bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, praticado por indivíduo ou grupo com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia às vítimas. Para combater o bullying, o Ministério da Educação apoia projetos de formação continuada para profissionais da educação por meio do Pacto Universitário de Educação em Direitos Humanos. A iniciativa conjunta do MEC e do Ministério da Justiça e Cidadania é aberto à adesão das instituições de educação superior para ajudar a superar a violência, o preconceito e a discriminação e promover atividades educativas de promoção e defesa dos direitos humanos nas instituições. A professora e mestranda em psicologia Raquel Alves é a nossa convidada no programa de hoje. Raquel, seja bem-vinda. Como é que foi essa ideia de trabalhar poesia para combater o bullying? Obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer estar aqui. A ideia do projeto surgiu porque em 2016 eu estava em sala de aula com uma turma de 5º ano trabalhando no Distrito Federal, na escola Gésner Teixeira. E eu percebi que dos meus 31 alunos, a grande maioria era aluno que morava no entorno do Distrito Federal, no Goiás, mas os meus alunos que moravam no Distrito Federal, de alguma forma, não sei bem porquê, naquela época eu não consegui identificar também, faziam aquelas piadinhas, né, as tais conhecidas piadinhas, ridicularizando os meninos que moravam em Lonabel, Novo Gama, Lago Azul. E aí isso me chamou a atenção, porque eu falei, não, isso não é legal, não vamos deixar continuar. Então eu aproveitei uma oportunidade,
estava aberto as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa e o tema é o lugar onde eu vivo. E eu falei, eu vou aproveitar e trabalhar com os meus alunos a valorização do lugar onde eles vivem, para que acabe com essas piadinhas, com essas brincadeiras, com essas zoações, porque eu percebia que os meninos que moravam no Goiás, eles se sentiam inferiores e muitas vezes eles próprios tinham vergonha de dizer que moravam no Goiás. E como é que eles receberam, assim, no primeiro momento, a sua ideia de trabalhar a poesia para falar do lugar onde eles viviam? Nossa, a ideia não foi muito bem aceita no primeiro momento. Quando eu falei que faríamos poesias, né, que já estava previsto no conteúdo, já tinha no livro essa atividade, atividades relacionadas a trabalhar a poesia com eles, mas quando eu falei que o tema seria falar sobre o lugar onde eles viviam, eu falei, não, professor, não tem nada para escrever, não. Na cabecinha dos meus alunos, fazer poesia só seria possível a poesia se fosse de coisas incríveis, maravilhosas, de coisas muito boas. E, segundo eles, não tinha nada de bom para falar do lugar onde eles viviam. E quando eu levei a proposta e falei, eu percebi que ali foi revelado o que alguns alunos, que aqueles que praticavam o que eu coloquei como bullying, se revelaram de uma maneira muito triste. Falaram, não tem mesmo nada de bom para você falar sobre o lugar onde você vive. E isso me deixou chocada e eu falei, eu preciso intervir. Prestaram bastante atenção no primeiro vídeo? Agora nós vamos dar continuidade assistindo a segunda parte da reportagem, ainda sobre a poesia que a professora propôs. Vamos lá? Raquel, esse trabalho que você desenvolveu, ele não trabalha só a questão da agressão, mas também trabalha a autoestima de quem foi agredido, né? Os seus alunos, eles entenderam a importância de trabalhar junto, de ter esse respeito mútuo? Olha, Amanda, com certeza. Consegui fazer um trabalho em grupo, onde eu fiz questão de misturar os alunos que moravam no DF com alunos que moravam no Goiás para trabalharem juntos. E foi muito bom, porque foi uma espécie de disputa onde eles tinham que rimar e colocar através de ilustrações frases que mostrasse o que tinha de bom. O título do cartaz era Pequenas Alegrias no Lugar Onde Eu Vivo. Então, cada um tinha que fazer a sua. Qual é a sua pequena alegria? E ainda com um desafio que tinha que ter rimas. Então, foi muito bom. Foi um momento em que eles puderam interagir, conseguir ver o quanto que aquele colega que, às vezes, ele achava que não sabia muita coisa, era inteligente, quanto ele pode te ajudar com a tua rima. Prestaram bastante atenção no vídeo, gostaram do que ouviram? Vamos conferir juntos agora, fizeram as anotações que a professora pediu, então nesse momento nós vamos conferir juntos o que a professora trouxe a respeito do bullying, o que ela falou, o que aconteceu lá na escola dela com o tema bullying. Vamos juntos? Então, eu havia pedido para que vocês preenchessem o quadro com as informações obtidas, né? Qual era o assunto abordado? Qual foi o assunto que a professora abordou no vídeo? Bullying, né? Então, a professora falou sobre bullying. Qual a porcentagem de alunos que já presenciaram um ato de violência decorrente do bullying? Então, quantos por cento dessas crianças que frequentam a escola já sofreram ou presenciaram? 69,7% dessas crianças, certo? Questão 3. O que a professora propôs para ajudar no combate ao bullying? A professora propôs que os alunos fizessem poesias, né? E foi um tema bem legal, foi uma proposta bem legal. Questão 4. Como os estudantes receberam o projeto? Achei muito interessante quando a professora contou sobre isso. Ela disse que, a princípio, eles não gostaram, acharam estranho e alguns até se negaram a fazer, né? Sempre que nós falamos em poesia na sala de aula, alguns apresentam uma resistência em fazer em escrever esse tipo de texto, trabalhar com esse gênero. E o projeto deu certo? Sim. Por que será que deu certo? Porque os alunos gostaram tanto que eles fizeram até competição para ver quem
fazia melhor, quem escrevia as melhores frases, quem escrevia as melhores, o melhor poema naquele momento que estavam falando sobre bullying. Eu até convido vocês, se puderem depois, tiverem um tempinho ou até curiosidade, de assistir ao vídeo na íntegra e ver tudo que a professora fala do resultado desse trabalho com a poesia, trabalhando bullying através da poesia. É muito legal. Gostaria que vocês assistissem. Então vamos passar para o nosso próximo assunto, conhecendo um pouco mais sobre os textos que lemos nas aulas anteriores. Quais os textos que nós lemos nas aulas anteriores? Então, nós trabalhamos com o primeiro texto, que era 21 perguntas e respostas sobre bullying, onde os analistas, especialistas, pediatras falavam para nós a respeito do assunto. E depois trabalhamos também com infográficos, que traziam dados estatísticos a respeito, certo? Então, novamente, estudantes, eu gostaria que vocês fizessem esse quadro no caderninho de vocês para nós trabalharmos com a comparação desses textos. Então, vão fazer uma tabelinha aí, dividindo entre 21 perguntas e respostas sobre bullying e sobre o infográfico. Vou dar um tempinho para fazerem e volto já. Vamos juntos, então, para as perguntas que nós vamos colocar na tabelinha aí. A primeira pergunta: qual é o assunto, o tema de ambos os textos, né? Do infográfico e do texto 21 perguntas e respostas sobre bullying. Qual será que é? Bullying, perfil das vítimas, bullying, perguntas e respostas. Em qual quadro? No texto 1 ou no texto 2 eu vou colocar essa resposta? Então, vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Vamos para a próxima questão que vai na nossa tabelinha lá. Qual é a finalidade dos textos? Então, qual texto tem por função expor o posicionamento sobre um determinado tema de interesse público e qual deles tem por função informar sobre diversas temáticas? Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já.
vamos para a próxima questão que iremos colocar na nossa tabela. E o público-alvo? Qual que é o público-alvo do texto 1 e do texto 2? Então, pessoas em geral interessadas nos dados e informações, será que ele é do texto 1 ou do texto 2? Crianças, jovens, pais, alunos e professores e etc. Pensem lá e já voltamos. Ok, próxima questão. Sobre a linguagem. Além da linguagem escrita, traz imagens, cores e gráficos? Será que é do texto 1 ou do texto 2 que eu tenho essas informações? Apresenta posicionamentos balizados em opiniões de especialistas sobre a temática? Texto 1 ou texto 2? Ok. Agora vamos corrigir juntos a nossa tabelinha, vamos ver o que vocês marcaram lá, se bate as informações com o texto 1 e com o texto 2. Vamos lá. Então, 21 perguntas e respostas sobre bullying. Qual era o assunto desse texto? Bullying, né? Perguntas e respostas. Ok? E o texto 2, qual que era o assunto? Era o perfil das vítimas, né? Embora fosse o mesmo tema, assunto lá, mas trabalhava mais o perfil das vítimas, ok? Qual que era a função dele? Então, o texto 1 tem por função expor o posicionamento sobre um determinado tema de interesse público, certo? E o texto 2 tem por função informar sobre diversas temáticas. Então, ali nós vimos que falava o perfil da vítima, os tipos de bullying. Qual era o público? Para quem era destinado esse tipo de texto, né? Então, o texto 1 era para crianças, jovens, pais, alunos, professores, etc. E o texto 2, pessoas em geral, interessadas nos dados e informações. Sobre a linguagem. Então, no texto 1, apresenta posicionamentos balizados em opiniões de especialistas sobre a temática. E o texto 2, além da linguagem escrita, traz imagens, cores e gráficos, ok? Conferiram aí a tabelinha de vocês? Conseguiram fazer bem legal a comparação entre os textos? Muito bem. Então, agora é hora de anotar. Vamos lá? A partir das leituras que fizemos em nossas aulas, registre os aspectos que você identificou como mais relevantes nos vários textos lidos. Então, vejam bem, nós fizemos várias leituras a respeito de bullying, falamos sobre o texto, os infográficos, a professora trouxe até informações de uma reportagem que eu assisti a respeito das crianças sírias, enfim. Tudo isso que a professora apresentou, com tudo isso que eu apresentei para vocês nessas aulas, quais aspectos que vocês identificaram mais relevantes nesses textos, em toda essa nossa conversa? Vou dar um tempinho para vocês anotarem e volto já.
Anotaram, registraram lá tudo que vocês consideraram relevante sobre as nossas discussões, sobre os textos que nós lemos, que nós trabalhamos. Mais uma vez eu vou deixar a sugestão para vocês, se vocês quiserem mandar para a professora de vocês, lá na escola de vocês, essa questão no caderno, para que ela dê uma olhada, eu acho bem legal. Mandar a opinião ou os registros de vocês a respeito de tudo que nós trabalhamos, certo? Então, agora nós vamos passar para uma atividadezinha que vocês vão fazer com a família, com os responsáveis de vocês, que vai ser bem legal trabalhar nesse momento com eles a respeito de todo esse assunto que nós falamos nessas 3 aulas. Então, confiram comigo. Conversem com alguém da sua família ou responsável sobre os assuntos abordados em nossas aulas, perguntando-lhes: o que pensam a respeito da prática de bullying e cyberbullying? Como essas temáticas eram tratadas na época em que eles eram adolescentes, né? Os pais responsáveis de vocês, como que era tratado tudo isso? E que atitude tomariam se sofressem ou presenciassem alguém que estivesse passando por essa situação? Por que eu trouxe essas perguntas para vocês conversarem, essas questõezinhas para vocês conversarem com os pais, com os responsáveis lá em casa? Porque eu acho que em cada época as pessoas veem o assunto de uma forma diferente. Então, é legal para que vocês, adolescentes, entendam como o bullying era visto na época dos pais de vocês e se ele realmente era visto como bullying, como algo grave, certo? Anotem aí as perguntas e nós conferimos na próxima aula. Se vocês puderem também mandar para as professoras de vocês, para os professores, o resultado dessa conversa que tiveram com os pais, seria bem interessante. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.